Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo de classificações dos espíritos, nós hoje vamos falar da segunda ordem, dos espíritos bons. Predominam os espíritos bons sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e outros a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo alguns de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a invejá-la, nem os remorsos e nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes são caros, mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrer. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes, como os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelo nome de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, eles são sido elevados na categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Quinta classe. Quer dizer, os espíritos imperfeitos estão da sétima à 10ª classe. Os espíritos bons, estão da 5ª classe em diante. Então, na 5ª classe, encontramos os espíritos benévolos. A bondade é neles qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos, vão progredindo mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Eles são as pessoas boas, os espíritos bons. Eu estou falando das pessoas, e aqui está falando dos espíritos, porque nós temos espíritos encarnados e desencarnados. Para Jesus, para Kardec, espírito é espírito, uns no corpo físico, outros fora do corpo físico. E são esses homens benevolentes, bondosos que a gente encontra, são esses espíritos benevolentes, bondosos, que estão sempre nos ajudando. Eles têm toda essa categoria que a gente leu ontem. Eles estão na 5ª classe dos espíritos benévolos. Nós temos a 4ª classe, que também pertence aos bons espíritos, que são os espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões da natureza, com as questões de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Quer dizer, são aqueles espíritos sábios que estudam, que pesquisam, que investigam e que traz para nós todos esses conhecimentos que nós temos hoje,
que traz para nós todas essas descobertas que nós temos hoje. Nós temos também a terceira classe, que são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Sabedoria. Espíritos de sabedoria. Todos nós somos seres inteligentes, né? Todos nós temos conhecimentos intelectuais, todos nós somos sábios, mas temos uma dificuldade muito grande ainda de sermos espíritos de sabedoria. Por quê? O que é a sabedoria? Onde fica a sabedoria? A sabedoria fica em você colocar em prática aquilo que você sabe. Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a sabedoria está em você separar o que te convém e o que não te convém. E não colocar em prática o que não te convém. Porque, na maioria das vezes, nós sabemos o que nos convém e o que não nos convém, mas nós não colocamos em prática o que nos convém. Da maioria das vezes, colocamos em prática o que não nos convém. E isso é falta de sabedoria. Temos na segunda ordem os espíritos superiores. Os espíritos superiores. Esses em si reúnem-se a ciência, a sabedoria e a bondade. Quer dizer, são elevados nos três sentidos: na ciência, na sabedoria e na bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. Muito bom a gente observar as pessoas, os espíritos, como se pronunciam com a gente, como falam com a gente, de que maneira falam. É uma linguagem invariavelmente digna. Você não vê sair da boca de um espírito superior palavrões, gíria, palavras que agridem, que ofendem. Não. Elevada é, muitas das vezes, e sublime. Sua superioridade as torna mais aptos do que as outras e nos dá noção exata sobre as coisas do mundo dos incorpóreos, dentro dos limites do que é permitido ao ser humano. Isso é uma coisa muito importante para a gente refletir. Esses espíritos superiores sabem das coisas, por isso são superiores. Mas nem sempre eles transmitem para a gente tudo aquilo que a gente quer saber, tudo aquilo que a gente quer entender, porque eles sabem dosar de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Só nos transmite aquilo que nos é permitido saber. Olha só, isso é muito interessante. Comunique-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-las. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem do bem. Quando, por exceção, encarna na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferece o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, nós vimos aí, né, os espíritos, né, da segunda classe, né, que são os espíritos perfeitos. E nós temos aí
os espíritos puros pertencentes à primeira ordem. Nenhuma influência da matéria superioridade intelectual e moral absoluta com relação ao espírito das outras ordens. Quer dizer, da primeira ordem, os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. São os espíritos da primeira classe, classe única. Olha só, Kardec classificou os espíritos em 3 ordens. Primeira, segunda e terceira. E dentro dessas ordens, ele classificou em 10 classes. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Esses só tem uma classe, a única. Os outros, nós vimos antes, tem várias classes, cada um deles. Os imperfeitos têm, acho que 6, né? Os espíritos bons têm 3, né? E os espíritos puros, uma classe só. Primeira classe, espíritos, única deles, puros. Os espíritos que compreendem, os espíritos que a compõem, percorrem todos os graus da escala e despojam-se de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito às encarnações em corpos perecíveis, viajam a vida eterna no seio de Deus. Muito interessante isso aí. Não estando mais sujeito às encarnações em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Isso é o que nos espera. Um dia, todos nós nos tornaremos espíritos puros. Uns mais cedo, outros mais tarde. Isso depende de cada um. Estar nas nossas mãos fazer essa caminhada. Depende de cada um de nós chegarmos à pureza. É só lutarmos. E pedir muita força a Deus, pedir muita força a Jesus, ao nosso anjo guardião, para que saibamos discernir, para que tenhamos sabedoria de não deixar as paixões terrenas tomar conta da nossa vida.